Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai trazer detalhes aí sobre essa semana de preparação, semana aí que antecede a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, já no próximo domingo, aí dia 30 de março, contra o Santos, em São Januário, né? O Vasco deve, essa semana, fazer mais um jogo-treino, mais um amistoso. Então a gente vai falar bastante aí sobre o retorno de alguns atletas, o que a gente pode esperar aí dessa preparação, o que vem sendo o foco principal do Carille e da comissão técnica aí para que o Vasco comece bem a competição nacional e também sequência de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, tá? Que já tem data para a estreia do Vasco na competição. Vamos falar bastante aí sobre mercado da bola, porque ontem surgiu a notícia que sim, o Vasco pode tentar a contratação do atacante Daverson, né? O Davinho do Atlético Mineiro. Então a gente vai falar sobre esse assunto que vem mexendo com o emocional do torcedor vascaíno e também vamos trazer uma análise completa, né? Tudo o que aconteceu ontem à noite no sorteio da Copa Sul-Americana, porque o Vasco já tem grupo definido, adversários definidos e agora a gente vai poder focar para poder brigar, né, mais uma vez por um título internacional, algo que o Vasco não conquista há muitos e muitos anos e óbvio que o torcedor vascaíno está sonhando aí com a possibilidade de ir atrás dessa conquista. Então fica com a gente até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe do que a gente vai estar trazendo para vocês aqui no decorrer do vídeo de hoje. Peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, que é super importante, rapidinho, custa nada, é de graça, corre lá embaixo, clica naquele gostei, né? Dá essa moral pra gente, que é muito, muito importante para que esse canal siga crescendo, evoluindo e cada vez mais chegando aí à casa dos torcedores do Vasco, espalhados pelo Brasil inteiro. E você, vascaíno, que está chegando aqui pela primeira vez e quer ficar bem informado, quer ficar por dentro de tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão, vem fazer parte da nossa família, que aqui tem vídeo para vocês de manhã, de tarde e à noite. A gente entra ao vivo a partir das 8 horas para trocar aquela ideia, falar de Vasco, responder perguntas para todos vocês aí espalhados pelo Brasil inteiro. Combinado? Fechado? E antes de começar o vídeo, recadinho aqui da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa que ajuda você, vascaíno, a sacar o seu fundo de garantia, o seu FGTS de forma antecipada. Então, quem tiver precisando de um dinheirinho aí para fazer uma obra na sua casa, ou quer levar a família para viajar, tá com uma dívida no cartão de crédito, manda uma mensagem para eles no número que está na tela agora, no primeiro link aqui na descrição do vídeo, que a Mais Ágil vai ajudar você aí a sacar essa grana de forma antecipada. Combinado? Fechado? Então bora dar início aqui ao vídeo de hoje falando um pouquinho sobre preparação, porque o Vasco segue trabalhando, segue forte, né? O Vasco segue aí, né, focado para esse início de Campeonato Brasileiro, sequência de Copa do Brasil e estreia de Copa Sul-Americana, tá? Porque o Vasco estreia no Brasileirão no dia 30 de março contra o Santos do Neymar e depois, já na quarta-feira seguinte, no dia 2 de abril, a gente deve ter a primeira partida da Copa Sul-Americana. Então o calendário vai ser apertado esse ano para o Vasco. A gente não vai poder dar mole, não poderemos aí contar com lesões, se Deus quiser. A gente vai passar ileso até o final do ano, né? E o foco principal nesse momento, né, dessa preparação feita aí pelo Carille e toda a comissão técnica, como eu venho falando para vocês, é a parte física dos atletas. É óbvio que o Carille está tentando ali acertar padrão de jogo, sistema tático, forma melhor de atuar aí com os jogadores que ele tem em mãos nesse momento, mas a questão física é uma preocupação muito grande. Por exemplo, as lesões musculares que o Vasco teve aí no começo desse ano, Felipe Coutinho, PH, o próprio João Vitor sentiu desconforto muscular, muitos atletas, né, tendo que sair de partidas e o Vasco não poderá correr riscos aí nas competições que a gente tem pela frente. Então esse reforço muscular, essa questão física vem recebendo uma atenção muito especial aí durante aí essa preparação, né, para o Campeonato Brasileiro e para as outras competições. A gente teve ontem o Coutinho voltando a treinar,
junto com o restante do elenco, né? Ainda, obviamente, fica a dúvida se ele terá condições de estar em campo na estreia contra o Santos, né? O Santos que vai contar com o Neymar. O Neymar falou que vai estar 100% para essa estreia contra o Vasco em São Januário, então vai ser um jogo interessante. Pessoal, Coutinho de um lado, Neymar do outro, de repente vai ser até bom para o Coutinho acordar, né? Para o Coutinho voltar a ser aquele Coutinho de Barcelona e Liverpool, né? E, obviamente, quem também voltou a treinar foi o Adson, o Estrela e o Tietê. Então, o Carille aí contando com reforços importantes para a estreia do Brasileirão e também para a estreia da Sul-Americana. E tem detalhe, tá? Detalhe que a gente não pode esquecer, que a gente provavelmente ainda essa semana devemos ter aí mais um amistoso, né? No último sábado o Vasco enfrentou a equipe do Maricá, venceu por 4-2, né? Os titulares perderam por 2-1 e os reservas venceram por 3-0. E a tendência é que essa semana, sexta ou sábado, o Vasco volte a campo, volte ali fazer mais um jogo treino, visando, né, a preparação para que o Carille possa arrumar essa equipe, testar ali modificações, testar ali novas formas de jogar para que o time esteja pronto para a estreia do Brasileirão no domingo que vem, 30 de março, em São Januário. Mas enfim, seguindo aqui o vídeo, vamos falar sobre um assunto, cara, que veio à tona ontem, né? O jornalista Leonardo Baran trouxe uma notícia que o Cuca, o atual treinador do Atlético Mineiro, soltou ali numa entrevista que sim, o Atlético Mineiro vem recebendo propostas e consultas pela venda ou pela saída do atacante Daverson. O principal interessado é a equipe do Fortaleza, né? O Fortaleza, inclusive, já teria feito uma proposta pela contratação do Daverson, né? Tirando ele do Atlético Mineiro e levando ele lá para Ceará. Porém, a questão é o seguinte, parece que surgiu ali uma consulta feita pelo Vasco, né? Parece que o Vasco foi até o Galo para poder abrir conversas, para entender sobre a possibilidade de contar com o centroavante que é vascaíno, que tem vontade de vestir a camisa do Vasco, e essa possível consulta do Vasco teria deixado o Daverson muito feliz. Não quer dizer que o Vasco vai contratar o jogador, porque existe negociação com Fortaleza, já existe proposta, como eu falei, da equipe cearense, então tudo isso, né, vai fazer com que o Vasco, se quiser entrar nessa negociação, tenha que entrar com velocidade. A janela nacional de transferências, ela só irá estar aberta até o dia 12 de abril. Então a gente não pode papar mosca, a gente não pode ficar parado no ponto, tem que agilizar. O Vasco busca aí pelo menos 3 contratações: lateral esquerdo, volante e centroavante. O Daverson é um nome interessante porque é um jogador experiente, um jogador que já disputou torneios internacionais lá na Europa, jogou na Espanha e aqui no Brasil, jogou Libertadores pelo Palmeiras e também pelo Atlético Mineiro. Então um jogador que já tem bagagem, fez gol de título de Libertadores pelo Palmeiras contra o Flamengo. E, cara, tem a questão, o Daverson é um bom jogador, tem apenas 33 anos de idade, se você colocar ali comparativamente falando, é 4 anos mais novo que o Verratti, então ainda tem muita lenha para queimar. E é vascaíno, é um cara que se declara publicamente como torcedor do Vasco, sonho dele é vestir a camisa do Vasco da Gama. Então, para mim, se você tivesse que me perguntar, Mário, você aprova ou você não aprova a contratação do Daverson? Eu aprovo e aprovo muito, tá? Eu acho que é um jogador que, se viesse, iria trazer para dentro de campo aquele resgate do torcedor, de querer estar na arquibancada, assistir um jogo, sabendo que vai ter um jogador que é vascaíno, que quer ajudar. Então, tudo isso me leva a crer que o Vasco, sim, deveria tentar essa contratação. E agora nos resta, né, saber, será que Pedrinho vai formalizar uma proposta? Será que o Vasco vai atrás aí do Devinho para reforçar esse ataque vascaíno? Eu torço para que isso aconteça, né? Lembrando que o Vasco também está monitorando o mercado, já fez algumas consultas a times de São Paulo e Minas Gerais por atletas aí de outras posições, e a tendência é que essa semana a gente possa ter desdobramentos aí em relação a essas questões aí de mercado da bola. Beleza, rapaziada? E agora vamos falar de Sul-Americana, porque ontem à noite tivemos o sorteio, né, da Copa Sul-Americana. O Vasco acabou caindo no grupo G, né, da competição. O cabeça de chave é o Lanús, da Argentina, atual 6º colocado do Campeonato Argentina. O Porto Cabelo é o outro time que também entrou no grupo do Vasco, né? O Porto Cabelo é um time da Venezuela, do norte da Venezuela, então vai ser uma viagenzinha um pouco complicada. E o quarto time, além do Vasco, é o Melgar do Peru. Melgar que estava jogando agora pré-Libertadores, já jogou ano passado Copa Sul-Americana, fez jogo duro contra o Internacional, uma equipe aí que está crescendo aí nas últimas temporadas, né? E quem vai fazer uma análise completa desse sorteio, dos adversários, o que a gente pode esperar, né, desse grupo do Vasco, é o nosso trio, né, os nossos estagiários, Gustavo e Thiago, e o nosso jornalista Carlos Berbit, agora aqui para vocês. Então não vai embora, deixa o like no vídeo,
se inscreva no canal e agora análise da Copa Sul-Americana pra rapaziada. Valeu! Salve, salve, rapaziada dos canais MC Vasco Play e Mário Coelho Vasco. Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Thiago, tô aqui com o time titular hoje para um vídeo importantíssimo. Comentar aqui sobre o sorteio dessa Copa Sul-Americana que saiu, no caso, né? A definição do nosso grupo. O Vasco vai ter ali como adversário o Lanús, da Argentina, o Academia Puerto Cabello, da Venezuela, e o Melgar, do Peru. E para apresentar aqui nas nossas feras, queria começar com o Gustavo. Boa noite, Gustavo. O que você achou desse grupo, cara? O que você achou do sorteio? Fala, Thiago. Fala, Berber, de todo mundo que nos assiste. Cara, eu acho que o Vasco não pegou um grupo simples. É claro que eu enxergo o Vasco como favorito do grupo. A diferença de investimento dos clubes brasileiros, no geral, para os nossos companheiros sul-americanos é muito grande. O Vasco tem uma folha salarial muito maior do que qualquer um do nosso grupo. Eu acho que nesse fator o Vasco chega como favorito, mas não são adversários fáceis. A gente pode pintar o Lanús como um adversário complicado. Recentemente tem histórico na Copa Sul-Americana, na Libertadores, chegando na final. Tem histórico contra o Vasco, né? A gente vai falar um pouco mais aí ao longo do vídeo. O Melgar é um dos clubes onde eu e o Thiago a gente gravou um vídeo fazendo uma análise, né? A gente falava que o Melgar era um time perigoso, que o Vasco deveria evitar no pote 4, pingou no grupo do Vasco. Acho que não veio baba esse grupo, não. Mas é um grupo, caso o Vasco consiga passar em primeiro, acho que dá moral para o restante da competição. E você, Berbert, o que você achou do grupo? Qual a sua análise? De forma geral, primeiramente, boa noite aí a galera que nos acompanha. Bom dia, boa tarde também, né? Não sei o horário que vocês vão assistir, mas a gente está gravando esse vídeo à noite. Então, primeiramente, boa noite aí para quem nos acompanha. Então, assim, de forma geral, eu concordo com o Gustavo, né? Acho que não é o melhor dos mundos, na minha visão, mas acho que é um grupo acessível. Principalmente o Vasco tem que ficar de olho, obviamente, no Lanús, que é um time tradicional, e até mesmo no Melgar, né, que é um time que tem a altitude a seu favor. E aí a gente vai detalhar um pouco mais sobre todas essas situações na sequência do vídeo. Então, é claro, por favor, fique aqui e acompanhe aí com a gente as nossas explicações, né, as pesquisas que nós fizemos sobre os nossos adversários. Então, o Berbert muito me lembrou, cara. Até esqueci de pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receberem todas as notificações. A gente grava vídeo todo dia aqui nos canais, de manhã, de tarde, de noite a gente faz live, comentando o dia a dia do Vasco. Então, não se esqueça para continuar acompanhando esses vídeos bacanas, beleza? Então, cara, começar falando aí do Lanús, que veio no pote 1, é o cabeça de chave do grupo, é uma equipe, como vocês bem disseram, que tem uma tradição no futebol sul-americano, jogou, não tão recente, mas ainda assim, também não é tão distante assim, uma final de Libertadores contra o Grêmio, aquele Grêmio do Renato Gaúcho, perdeu a final, mas foi um time com bastante destaque. Então é um time que também já possui uma Copa Sul-Americana ali no currículo. O Vasco ainda não possui a Copa Sul-Americana de fato, tem uma Mercosul que é a precursora, digamos assim, mas ainda não possui a Sul-Americana, e a gente vai ter que passar por cima desse adversário, cara. O que você acha aí exatamente desse Lanús, e o que a gente pode acabar vendo como tropeço nesse caminho a galgar até as fases de oitavas de final, Gustavo? Eu acredito que desses adversários o Lanús seja o time mais conhecido, né? O Vasco já enfrentou o Lanús em outras oportunidades, eliminou o Lanús na Sul-Americana de 2007. A gente vai voltar a enfrentar eles na Sul-Americana, né? Eliminamos eles na Libertadores de 2012, né? Aquela que a gente foi eliminado na fase seguinte contra o Corinthians. A anterior a gente passou do Lanús, um jogo muito difícil, foi nos pênaltis. Então a torcida do Vasco conhece bem o Lanús, a gente já enfrentamos eles algumas vezes. É um clube que atualmente está em 6º colocado no Campeonato Argentino. Vale lembrar que o Argentino é dividido em 2 grupos, né? 2 grupos de 15 times. Atualmente o Lanús está em 6º. Acredito que seja um time complicado, assim. O Vasco não vai ter facilidade, mas, como eu reitero, eu acho que o Vasco entra com favoritismo contra qualquer um desses adversários. Ainda temos a gente tem agora também falando do próximo time, o próximo adversário do Vasco nesse grupo, nós temos o Puerto Cabello, que é um time da Venezuela e relativamente novo, né, Berbert? O que você tem a dizer sobre esse time aí?
Sim, exatamente. Foi um time que começou em 2011, chegou a ser profissionalizado em 2014, né? Então, assim, entre aspas, tem 14, né? 14 anos, né? De forma geral, mas profissionalizando são 11. É um time que teve uma excelente temporada em 2023, conseguiu uma sequência de 8 jogos invicto no campeonato nacional, mas acabou não conseguindo o título. Sonhou, almejou, mas acabou aquela edição do campeonato venezuelano ficando com o Deportivo Táchira. Né? Então, é um time que, assim, é o mais novo, obviamente, desses adversários. Já enfrentou o São Paulo, inclusive, na Sul-Americana, nessa edição de 2023. Aliás, acho que foi o único brasileiro que eles enfrentaram, se eu não estou enganado, até aqui na sua história. Lá em 2023 foi a primeira vez que eles tiveram, né, presentes em uma competição internacional, saíram mesmo do seu país. E essa é a terceira edição de Copa Sul-Americana que eles disputaram uma vez também a Libertadores, mas ainda não tem título, né, título nacional na questão do campeonato, no campeonato venezuelano, né? Então, o time mais novo, teoricamente, vai ser o saco de pancadas do grupo, né? Teoricamente, porque aquilo você não pode, né? De forma alguma, ainda mais competição internacional, entrar com salto alto, né? E aí, falando um pouco mais até do Lanús, né? Como o Gustavo citou, para quem não lembra do jogo de 2012, né? O que eu acho muito difícil, até para os mais novos, eu era criança ainda. Pô, aquele golaço do Diego Souza, né? Que a gente estava até comentando outro dia em live, que ele dá um chapéu no adversário. O Diego, né? Tinha aquele aspecto de jogar quando ele queria, né? Às vezes ele estava apagado, muito distraído na partida, mas quando ele queria aparecer não tinha jeito. Ele deu um chapéu no adversário, meteu um golaço, ele foi assim em direção à Lá torcida, dinamite, segurou a né? camisa, Pô, lá Salá Roberto, bateu, né? bateu aqui assim, ele bate palma para mim, bate palma para mim. Eu lembro até hoje, aquele gol foi muito marcante, cara, para mim. Na minha infância, assim, então. E o Lanús, cara, também, além, é claro, é o adversário de maior tradição em comparação aos outros dois, né? E chega próximo ali ao Vasco, é um time que revela bons jogadores, né? Assim, constantemente. Atualmente aqui no Brasil a gente tem o Brian Aguirre, né? Que foi revelado no Lanús, foi comprado diretamente lá do clube argentino, e tem o próprio Bernabé, que foi eleito o melhor lateral esquerdo do último Campeonato Brasileiro também, é oriundo da base do Lanús aí, ele depois acabou indo pro Celtic, né, da Escócia, mas também não ficou muito tempo e retornou à América do Sul para jogar pelo Internacional, primeiro emprestado, agora nessa temporada foi contratado em definitivo. Então, sobre o Puerto Cabello, é isso que a gente pode dizer. Inclusive também tem uma curiosidade, o nome do treinador é Vasco Faísca, tá? Então teremos Coincidência. provavelmente esse encontro inusitado entre o treinador Vasco e o Vasco da Gama, né? Poderia ser no Campeonato Nacional também, né? Caso o Botafogo conseguisse fechar com o treinador Vasco Matos, mas não foi assim que ocorreu, né? Enfim, outro time, não tem por que a gente se aprofundar nesse assunto. É isso. Então, o Porto Cabello pode ser considerado aí o saco de pancada do grupo, como o Berbert bem destacou, mas assim, é fundamental ganhar dentro e fora de casa, lembrando que são 6 partidas na fase de grupos, todos os times vão jogar dentro da sua casa e fora de casa. E por último, para destacar ali um adversário que vem em boa fase, vem sendo líder aí do Campeonato Nacional, o Melgar, cara, foi eliminado pelo Cerro Porteño da pré-Libertadores, mas pode dificultar a vida do Vasco, cara. No geral, é um grupo complicado, né, Gustavo? A gente destacou o Melgar aqui no vídeo que fizemos ontem, né? Por ser o líder do campeonato peruano, ali no pote 4 a gente tinha algumas babas, né? A gente tirava o Corinthians, que já não poderia enfrentar a gente por ser do mesmo país. O Melgar se encontrava ali como mais complicado, né? O Melgar que veio da pré-Libertadores, né? Foi eliminado na pré-Libertadores para o Cerro Porteño. Não é um adversário tranquilo, como eu disse, reitero, era o líder do campeonato peruano, mas o Vasco tem. Eu vou falar isso de novo, o Vasco chega com favoritismo contra qualquer um desses adversários. E também pontuar, né? Porque também saíram as ordens dos confrontos, né? A tabela base.
E o Vasco estreia contra o Melgar fora de casa. Já estreia com um jogo bem complicado contra esse adversário que a gente tá comentando no momento, né? Vai sair de São Januário direto lá para o Peru, então, mas vai sair direto para jogar fora de casa, enfrentando a equipe do Melgar e, cara, de repente um empate, até mesmo uma vitória já encaminha muita coisa, assim, já deixa o Vasco muito, lembrando que, segundo os números, cara, o Vasco tem de 28 partidas totais disputadas na Sul-Americana, o Vasco tem 10 derrotas fora de casa, representa mais de 70% dos jogos do Vasco, das derrotas do Vasco no campeonato são fora de casa, então é algo que a gente deveria se atentar, óbvio, são times diferentes, momentos diferentes, mas vale se atentar ao histórico. O campeonato internacional tem que saber jogar, e queria saber qual o seu destaque para que o Vasco desse ano passe com tranquilidade. Berbert, o que você acha que o Vasco tem que fazer para passar em primeiro do grupo ali, ou sua análise para esse tipo de situação? Cara, primeiro, até complementando um pouco sobre o Melgar, né, em comparação ali ao Puerto Cabello, que são, teoricamente, são os dois times menos conhecidos, o Melgar ele já tem uma certa tradição maior do que o Puerto Cabello, é 2 vezes campeão peruano, inclusive, tem 9 participações na Libertadores, 6 na Sul-Americana, então é um time que já enfrentou, né, já pegou outros brasileiros, né, já tem uma cancha maior, como pode-se dizer. Aí, está à frente do Vasco no ranking da Conmebol, né? Vale destacar sim, isso. Verdade, é muito, muito bem pontuado. Já pegou, no caso, Atlético Mineiro, mais recentemente Internacional, o próprio Atlético Paranaense também, Cuiabá, Bahia, tem mais um, agora eu não lembro quem especificamente, mas já enfrentou todos esses adversários aí durante as suas participações, né, em edições de competições continentais barra internacionais. Mas de forma geral, cara, eu acho que o Vasco, acima de tudo, ele tem que entrar nesses confrontos pensando que cada jogo se fosse uma final, sabe? Na minha visão. E para essa primeira partida, sendo fora de casa, eu acho que um empatezinho tá de bom tamanho, inclusive, né? Porque lá na cidade do Melgar tem altitude, então isso também acaba interferindo. São 2.533 metros, então atrapalha um pouquinho, obviamente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é você não menosprezar, você entrar sem menosprezar os seus adversários é o principal ali que eu diria do Vasco, né? E o Fábio Carille, no caso, tentar aproveitar esse tempo aí de treinos somente disso para tentar recuperar, acima de tudo, que eu acho que para mim foi o diferencial do Vasco na última temporada, esse espírito competitivo, né? De apesar de seu time ser inferior em algum aspecto, você conseguir igualar na vontade, né? E espero também que o departamento de futebol faça um bom planejamento, né, para que os jogadores possam, se possível, irem com uma certa antecedência lá para o Peru, lá e possam se adaptar, né, às melhores condições da cidade em si. Só um complemento sobre o Puerto Cabello, cara, é uma cidade portuária, tá? Que fica na região, né, no estado de Carabobo, né? Tem até um time também chamado Carabobo lá na Venezuela em si. Então, são um complemento mais cultural aí sobre a cidade, né? Que na verdade tem o mesmo nome do time. Então, cara, eu acho que é isso. De forma geral, respondendo a sua pergunta, eu acho que é o Vasco entrar sem menosprezar os seus adversários, sabendo da importância da competição. É uma competição acessível, e além disso, a cada partida que te dá uma boa premiação, inclusive, tá? Não chega a ser uma Copa do Brasil, por exemplo, mas ajudaria muito ali aos cofres do Vasco da Gama. Se o Vasco, é claro, vai ser complicado você priorizar até o final, né? Mas dependendo do cenário em que esteja, né, eu acho que você vai conseguir administrar bem. O problema é você focar em por exemplo, focar na Copa Sul-Americana e você ir deixando, empurrando com a barriga, né, como a gente popularmente diz, ali no Campeonato Brasileiro, e você acabar entrando em um cenário perigoso. E aí,
como não tem elenco para você dividir as atenções, aí não tem como. Aí você vai, em algum momento, você vai ter que priorizar em alguma delas. Então, assim, eu acho que é o máximo possível que der para você esticar a corda, dividir as atenções, é bem possível. Lembrando que a premiação da Copa Sul-Americana na fase de grupos, além de já pagar pela participação normal, se eu não me engano, cerca de 4,5 Tem um bônus milhões. a cada vitória. Tem um bônus a cada vitória, então é fundamental vencer também para receber esse bônus, porque cada dinheirinho, cada centavo que cair ali nos cofres do Vasco da Gama importa, um time que está em recuperação judicial. E também fazer a observação que nem tudo são flores. Se o Vasco conseguiu escapar do Nacional de Potosí, que a gente destacou no nosso vídeo, destrinchando os potes da Sul-Americana, que é um dos times com mais altitude ali no seu estádio, a gente pegou o Melgar, que tem uma altitude um pouquinho abaixo, mas ainda assim é uma altitude, talvez tenha um time mais qualificado que o Nacional de Potosí. E agora eu queria perguntar para você, Gustavo, até para a gente ir encaminhando para a parte final do vídeo, para você, qual que é o segredo para o Vasco ir bem na Sul-Americana, se classificar sem mais preocupações e conseguir também manter um ano estável nas outras, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil? A gente já vem falando sobre isso ao longo das lives, da importância que será o condicionamento físico nessas competições. O Vasco volta a disputar 3 competições simultâneas, algo que não acontece já faz um tempo. Vai ser muito importante a questão física. Eu acho que a gente inicia o ano de 2025 com jogadores de qualidade. Comparado aos últimos anos, eu acredito que, nome a nome, talvez seja o ano que o Vasco inicia com os melhores. Mas precisa criar um coletivo. O Vasco ainda não tem um coletivo. O trabalho do Carille precisa evoluir ao longo da temporada se a gente almeja algo melhor para o ano. Você e Berbet citaram a questão financeira, que eu acho muito importante, mas acho que, além disso, a maior importância da Sul-Americana de 2025 é na autoestima do torcedor, sabe? O Vasco volta a competição internacional. Eu acho que nós irmos longe vai expandir ainda mais a marca do Vasco, que faz muito tempo que a gente não vai bem numa competição internacional. Será muito importante para a autoestima do torcedor, sabe? O torcedor quer voltar a ser feliz e uma competição internacional dá essa possibilidade. Para a gente finalizar nosso vídeo, eu acho legal a gente falar que a base da tabela, né? Eu citei que o Vasco começa enfrentando o Melgar fora de casa essa primeira rodada é logo depois da estreia do Brasileiro, né? Então a gente enfrenta o Santos e depois já tem o Melgar. Essa fase de grupos finaliza ali no final de maio, então ela é bem rápida ali. O Vasco precisa ficar atento durante esse período. Depois do Melgar fora, a gente enfrenta o Puerto Cabello em São Januário. Acho que é um jogo que todo mundo aqui concorda que não pode negociar ponto. E aí, na terceira rodada, é Lanús em casa depois. De novo em casa. Então, a gente pega 2 jogos em casa seguidos. Precisam ser 6 pontos nesses jogos. Na quarta, a gente vai enfrentar o Puerto Cabello fora. Na quinta, o Lanús fora. E na sexta, o Melgar em casa. Então, eu acho que essa nossa primeira rodada, por mais que essa nossa primeira... que é ida e volta, né? Então, essa primeira ida, eu acho que é mais tranquila do que a volta, né? Por mais que a gente comece com o Melgar fora, eu acho que essa sequência de 2 em casa favorece a gente, né? Você toma aquela porrada primeiro, né? E depois você, teoricamente, fica um pouco mais tranquilo, entre aspas, por ter 2 jogos seguidos em casa, e depois você tem mais 2 fora, mas você, pelo menos, tem a possibilidade de encerrar dentro de casa. Mas eu acho que o Vasco tem que tomar muito cuidado, apesar de pegar, né, o Melgar terminando, porque teoricamente tira o adversário ali da zona de conforto, né? Mas, por exemplo, o Internacional, ano passado na Sul-Americana, ele deu uma derrapada, inclusive contra o Melgar, tá? Então não é também qualquer coisinha, não é uma facilidade absurda, não. Como eu disse, tem que ficar atento e, na minha opinião, tem que entrar ali realmente entendendo, sem menosprezar nenhum adversário e realmente ali com um sinal de alerta ligado durante toda a partida para evitar qualquer desatenção e correr qualquer risco de perder pontos, principalmente em casa, né? Eu acho que o Vasco tem que também se basear muito do que foi a sua última participação na Sul-Americana, né? Que, poxa, acabou sendo... no final sendo eliminado por uma bobeira, né? Uma desatenção ali do Lucão, inclusive.
que acabou falhando, né? Era um goleiro muito jovem, mas é isso, cara. Competição internacional, o máximo possível de concentração é essencial, né? É o recomendável mesmo. Então, lembrando aqui mais precisamente, a fase de grupo vai do dia 2 de abril ao dia 28 de maio, se não me engano, não é isso? É importante também fechar a fase de grupos em casa, caso precise de algum resultado importante, precise de uma vitória, de fase de saldo de gols, qualquer coisa que conte para a gente subir na tabela. Se Deus quiser, não vai acontecer, a gente vai passar muito bem em primeiro lugar, mas caso precise, é importante fechar em casa. E é isso, rapaziada. Esse é o vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Vou pedir de novo, não esqueça de deixar o like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Tamo junto e até a próxima. Nos dois canais, né? Nos dois canais, né? Opa, isso. nos dois canais. E aqui, ó, só vocês procurarem na descrição, tá? De ambos os vídeos, vai ter os links que vai redirecionar vocês, né? No caso, eu tô assistindo esse vídeo aqui no canal do Mário Coelho, na descrição vai ter o link que vai redirecionar vocês para o canal MCV Play. Se você estiver assistindo no canal MCV Play, só procurar aqui na descrição, tá? O link que vai redirecionar vocês para, no caso, o canal do Mário Coelho, beleza? Então é isso. Valeu, tamo junto e até a próxima. Valeu.